vida poderosamente. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais um vídeo, em mais um momento para aprender do Senhor. Sermos cheios do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Quero que você já pegue esse dedinho lindo e ponha em curtir e compartilhar. Nós estamos falando a respeito das igrejas e dos 7 Espíritos de Deus. Então, o Senhor Jesus disse para João mandar uma carta para cada igreja relevante, que eram 7, né? Igreja de Tiatira, igreja de Sardes e assim por diante, né? Laodiceia, Filadélfia, várias igrejas. E cada carta era endereçada ao pastor da igreja, que o pastor deveria passar para os membros da igreja. E para cada igreja, o Senhor tinha uma particularidade. Hoje, nós vivemos na época como se fosse as 7 igrejas presentes. Ao longo desses 2000 anos, nós tivemos, de um ponto de vista histórico, 7 fases da igreja. A fase da igreja morna, a fase da igreja fria, a fase da igreja quente, a fase da igreja rica, a fase da igreja poderosa, a fase da igreja que ela confiava em si. Mas também temos a igreja de Filadélfia, não podemos esquecer disso, que é uma igreja aparentemente de pouca força, mas aprovada pelo Senhor, né? Nós hoje vivemos todas essas fases, a igreja viveu todas essas fases e hoje nós vivemos todas as fases. Existem corações hoje de diversas formas. E nós estamos estudando a respeito da igreja de Laodiceia, que é uma igreja que só foi repreendida. Não houve nenhuma promessa para ela. Para as outras 6 igrejas houve promessa, mas Laodiceia foi só repreendida, porque ela era uma igreja morna. E nós vamos explicar o que é ser uma igreja morna. Então o anjo da igreja, que o anjo da igreja é o pastor, em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, escreva o seguinte, João. Jesus disse: estas são as palavras do Amém, ou seja, aquele que é poderoso, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação. Então nós sabemos que diante de Jesus, nessa visão, havia o Espírito de Deus. E ele agiria de 7 formas, de 7 maneiras sobre a igreja. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito que dá entendimento, Espírito que traz conselho, Espírito que traz poder, Espírito que traz temor. No caso aqui desta igreja, o Espírito Santo precisava então colocar o seu senhorio. É por isso que o texto fala que aqui no caso o Senhor Jesus, ele é o Amém. O que é o Amém? É aquele que dá a última palavra. É aquele que declara que é ou não é, né? Testemunha fiel e soberano. Ou seja, então ele se apresenta aqui como Senhor. Então esta igreja ela precisava da manifestação do Espírito Santo como Senhor, né? Ele se apresentaria como aquele que iria impor algo, ou seja, iria declarar algo sobre a igreja. Então aqui demonstra essa manifestação do Espírito Santo e o texto continua: conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim você é morno, não é frio nem quente. Estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele usa esse exemplo para poder falar a respeito das águas de Laodiceia, que na verdade Laodiceia não tinha água. As águas de Laodiceia ou ela vinha das fontes termais de Hieracópolis ou vinha de Colossos. Então havia em uma cidade dessa, a uns 2 ou 3 quilômetros de lá, fontes termais, água quente. E essas águas elas eram canalizadas até Laodiceia. Ela saía da fonte quente, mas durante o trajeto ela chegava morna. Da mesma forma também vinham as águas das montanhas. E das montanhas você sabe que a água é fria. Porém, quando essa água canalizada vinha pelo deserto, ela também chegava até a cidade como morna. E você sabe que a gente não tem o hábito, o ser humano não degusta de água morna, de nada morno, né?
O morno dá náusea. Ou nós gostamos do quente ou nós gostamos do frio, do gelado. O morno, quando você coloca na boca, água morna, café morno, sorvete morno, né, doce morno, comida morna, então ela de alguma forma nos dá náuseas. Então o Senhor Jesus dizia que ele tinha náuseas da igreja, porque ela era morna. Por que ela era morna? Porque ela era indiferente. Com o tempo ela passou a se acostumar com as coisas e deixou de verdadeiramente seguir o Evangelho, de andar no Evangelho. Então por isso ela era morna. Ou seja, ela não era nem quente e nem fria. Ou seja, ela não era fria ao ponto de ser trabalhado por Deus, quebrantada, incrédula, e nem quente ao ponto de dar frutos, de dar glória. Ela era morna. Ela continuava confiando em si, confiando nas suas riquezas, porque Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade que havia um sistema financeiro muito forte, era uma cidade que tinha indústria de remédio, existia uma faculdade de medicina nessa cidade. Então as pessoas, elas confiavam muito na sua própria capacidade naquela época, assim como também existia um comércio muito grande de roupas. Então o texto continua dizendo o seguinte, que Laodiceia se tornou uma cidade apática, se tornou uma cidade que se vestia bem, mas dentro o coração dela não estava vestido. Era uma cidade que era rica, mas na verdade se tornou pobre de conhecimento. Então ela precisava se humilhar diante do Senhor. A manifestação era ele reconhecer que Jesus Cristo, que Deus era o Senhor da sua vida. Então o texto continua dizendo, versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, ela confiava nas riquezas. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quer dizer, uma cidade rica, mas que era miserável. Uma cidade que confiava em si mesma, mas era digno de compaixão. Uma cidade pobre e uma cidade cega, mesmo tendo uma faculdade especializada em oftalmologia, nos olhos. Então Jesus falava de algo que eles podiam entender. Jesus usava as coisas que eles viviam para as pessoas poderem entender. Então as pessoas entendiam quando ele falava que era morno, porque elas tomavam água morna todo dia, ou tinha que esperar esfriar. Não era o mesmo gosto da água que vinha das montanhas para ser tomada. Tomar água quente é horrível. Horrível. Então, eles sabiam o que Jesus estava falando. Então o Senhor dá um conselho para eles. 2 conselhos. Compre de mim ouro refinado. Só um minuto aí, pessoal. Aí. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que é comprar ouro? Comprar ouro significa que, apesar daquela cidade ser um centro financeiro, ela precisava comprar o ouro de Cristo. Qual é o ouro de Cristo? É a glória, é a salvação. E como que eles poderiam comprar se eles são pobres? Ora, iriam comprar com a única moeda que é aceita no céu, que é a fé, que é a entrega. Então você entrega tudo o que você tem para receber o ouro de Deus, ou seja, a salvação de Deus. Então você entrega o seu coração, você entrega a sua vida de verdade para poder receber dele aquilo que ele pode te dar. Então, trocar o ouro seria trocar a vida. Então, comprar roupas brancas fala do quê? Fala em confiar na justiça de Deus. Porque as roupas fala de justiça. Para que serve a roupa? Para cobrir a nudez, certo? Para cobrir a nudez. As roupas espirituais, os que são, é o sacrifício de Cristo que cobre a nossa nudez, para que quando o Senhor Deus nos vê, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê o sacrifício de Cristo. Para isso, nós não podemos confiar em nós.
Na medida que nós tentamos ser pessoas melhores, na medida que nós tentamos mudar os nossos comportamentos, na medida que nós tentamos fazer qualquer coisa partindo do princípio que é a nossa condição, então nós não conseguimos. Porque apenas as roupas de Cristo pode nos cobrir, pode nos justificar. Que é o quê? Que é o sacrifício de Jesus. Então você pode se vestir de papel? Não. Se você se vestir de papel, o que vai acontecer com o papel? Ele vai rasgar. Uma roupa de papel rasga. Então, quando nós tentamos ser pessoas melhores, tentamos ser capacitados, tentamos ser condicionados, tentamos ser algo na nossa própria mente, na nossa antropologia, na nossa própria condição, então é como se nós nos vestíssemos de papel. Mas a justiça de Cristo, o que é? São roupas finas, é linho, é grosso, não é transparente. Então, os seus pecados são de uma vez por todas ocultos diante de Deus. É verdade, você ainda tem falhas, você ainda comete erros, mas constantemente você está limpo. Assim como a pessoa vestida faz as suas necessidades, mas constantemente a sua vergonha está coberta. Ninguém sai mostrando o seu, pelo menos não é para se mostrar o seu corpo por aí, né? Então é importante você compreender que comprar colírio, como diz, né? Compre colírio para os seus olhos. Ele também faz uma comparação aqui, porque a cidade tinha uma faculdade de medicina e era fabricante de colírio. Fabricava colírio, remédios para os olhos, né? Era lá nessa cidade. Quando ele diz compre colírio de mim, ele quer dizer o seguinte: pare de analisar as escrituras, de entender as coisas de Deus com os olhos naturais. Através do reconhecimento que você precisa de Deus, é que o senhorio do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai conseguir ver o que você não vê. Você vai conseguir enxergar o que você não consegue enxergar. Que é a revelação da palavra de Deus. Nós falamos isso ontem já. Então o texto continua dizendo o seguinte, que nós devemos nos colocar como servos de Deus, humildes na presença de Deus. E ele diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-te. Mas aqui não há nenhum conselho, né? Não há nenhum conselho para ninguém aqui. Apenas há o quê? Apenas a repreensão. Eu quero falar melhor a respeito disso e amanhã nós vamos terminar sobre isso. Mas o que eu quero parafrisar aqui com você é que quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e isso vem pelo Espírito Santo, não é por nós, a única coisa que nós necessitamos é olhar para o Senhor e não olhar para nós. O que revela o que está no escuro? A luz. Então, se eu apagar as luzes, tudo que está aqui vai ficar escondido dos meus olhos. Mas quando eu acendo a luz, eu consigo ver. Então, preste atenção. Essa igreja estava apagada. Ela não conseguia ver a sua real situação. Mas quando a luz veio, que é Jesus, e falou para ela: você se acha rica, mas você é pobre. Você se acha poderosa, mas você é digna de compaixão. Você se acha que tem boas visões, mas você é cego. Nessa hora, a luz faz com que a igreja enxergue o que realmente está dentro dela. E a única coisa que é necessária para isso é, como o Senhor Jesus disse, é o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento não é um sentimento. Eu já vi pessoas que usaram droga a noite toda, chegar no outro dia e chorar. Mas à noite está usando droga novamente. Isso é remorso. O arrependimento, nós não conhecemos o real significado do arrependimento na nossa língua. Mas quando foi escrito a palavra arrependimento no grego, que se lê metanoia, significa mudança de pensamento.
mudar a maneira de pensar, mudar a opinião. Enquanto você não muda a sua opinião, é a única coisa que Deus não pode fazer por você. O que Ele pode fazer é trazer luz. Ele traz a luz. Pá! E aí você consegue ver o que você é diante da luz de Deus. Você consegue enxergar o resultado. Se você realmente é magoado, se você realmente é dependente, se você realmente é uma pessoa emocionalmente dependente da outra, se você realmente é cristão, se você não é, aquilo que atrapalha a sua vida, tudo isso você consegue ver, porque a luz brilhou e as obras apareceram. Agora, o arrependimento, a metanoia, é quando você vê isso e decide mudar, fala, eu não vou mais me embriagar, eu não vou mais viver uma vida de prostituição, eu não vou. Você mudou o pensamento. Você antes achava que era certo e agora você acha que é errado. Eu não vou me embriagar mais porque é errado. Eu não vou mais ter mágoa das pessoas porque isso faz mal para mim. Eu não vou alimentar mais esse desejo de inferioridade. Eu não vou mais alimentar esse desejo de querer tomar conta de tudo e de me entregar para as pessoas. Não, eu não vou mais alimentar esse desejo. Eu vou ser livre. Então, a partir do momento que você tem este pensamento, muda a sua opinião a respeito daquilo, você realmente se arrepende. É isso que Deus precisa, só você mudar a sua opinião a respeito da sua própria vida. E aí o Espírito Santo vem e age na sua vida como Senhor, como Deus, para te capacitar a mudar. Uma coisa é você olhar para uma vida errada e agora dizer assim, essa vida é errada. Eu sei que é errado. E eu não quero isso mais para mim, porque é errado. Você está convicto que é errado, porque a luz brilhou e você viu. Antes você não via. Agora o Espírito te capacita a sair da vida errada. Mas talvez você pega e está escuro, mas você está batendo na parede, mas está escuro, e você tenta sair, mas tua cabeça está batendo na parede. Pá, pá, está batendo na parede. Você fala assim, eu vou sair desse quarto escuro. Mas quando você sai, você tropeça no sapato. Quando você sai, você tropeça na mesa. Quando você sai, você tropeça no computador. Você não consegue sair, porque está escuro. Então não há arrependimento. Você fala assim, eu vou mudar. Mas você fala, eu vou mudar. Só que você não muda, porque não há capacidade dentro de você mudar. Quem muda você é quando você aceita que o Espírito Santo te mude, trabalhe na sua vida, o Espírito do Senhor. Então agora você fala assim, eu mudo a minha opinião a respeito disso, porque está claro, a porta está ali, eu quero sair pela porta, e Jesus é a porta, e Ele está do outro lado, e Ele é o caminho. E você passa pela porta e você anda pelo caminho, porque agora você pode ver. Isso é arrependimento. Agora, existem pessoas que recebem a mesma luz, estão vendo, mas olham pela porta, olham para o caminho, vê o que está do outro lado da porta, mas decidem não ir. Não querem ir. Então elas ficam lá dentro. E a luz se apaga. Elas perdem a oportunidade, porque não decidiram, não viram que aquilo é errado. E continuam tentando achar a porta. Mas agora a porta está fechada. E ela continua batendo. E aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem o medo, aí vem o caos, aí vem a necessidade de se prostituir, de experimentar, né? Experimentar outras coisas, experimentar, ela é mulher, fala assim, agora eu vou experimentar uma mulher, e agora eu vou experimentar um animal, agora eu vou ver pornografia, eu vou usar droga, e ela vai tentando, mas a porta está fechada. A porta está fechada. É necessário arrependimento.
Tá certo? Então, amanhã eu vou continuar essa mensagem. Eu não quero que você perca de maneira nenhuma. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, Espírito do Senhor, oh meu Pai, que quando há luz, que haja entendimento, sabedoria, para que nós possamos olhar para Ti e sair da posição que nós estamos. Meu Deus, muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda a nossa alma. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Que esta pessoa possa receber o entendimento, possa receber a graça, possa receber o favor que vem do alto. Que não seja apenas dela mesma, mas que seja de Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos, bendizemos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O segredo é você continuar a orar, para você ser cheio, para você receber. Você ler a palavra, você cantar, você buscar. Né? Nossa conferência está aí e eu quero saber se você já tem falado para as pessoas, se você já tem compartilhado os vídeos que eu tenho te mandado, se você já tem feito a sua parte. Seja luz na vida de alguém que está em trevas. Esses dias serão dias poderosos. Tenho uma expectativa que Deus vai agir poderosamente na nossa vida, amém? Então curte esse vídeo se você não curtiu, aperta aí compartilhar, copia o link e envia aí nos seus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Deus abençoe você e até amanhã em nome de Jesus. Graça e paz.